Primeiramente, ofereço as minhas humildes reverências a Anita Pravishna, o Vishnupada Stotra Shashmad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Anita Pravishna, Vishnupada Stotra Shashmad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também Anita Pravishna, o Vishnupada Stotra Shashmad Bhaktivedanta Swami Maharaj, e a todos os sannyasins aqui presentes, a todas as mães, a todos que estão falando Harikatha, a todas as mães, Vaishnavas e Vaishnavis. Então aqui é um local muito belo. O nome deste local é Kamalinga. Tama significa água. Então Mahadeva se manifestou na forma de água aqui. Então essa é a lila de Mahadeva. Amo lila. Então essas glórias são lindas e sem paralelos. Ele manifestou diferentes formas. Então, esse Shiva Tattva é muito complicado de entender, é um assunto muito complicado. Nem todos podem entender o Shiva Tattva. Shiva Tattva. Então, Shiva Tattva não é nem Isvara Tattva e nem Jiva Tattva. Por essa razão, nem todos podem entender esse Shiva Tattva. Por essa razão, Shiva significa auspicioso. A palavra Shiva significa auspiciosidade. E essa auspiciosidade vem de Deus. Nas Upanishads é explicado que Shrimati Radha, que os nomes, então, os nomes de Shrimati Radha foram dados aos semideuses, os nomes de Krishna foram dados aos semideuses. E isso é apenas uma posição, é apenas um posto. Esse posto de Shiva é como um posto. Que nem primeiro-ministro. Primeiro-ministro não é uma pessoa, é uma posição onde alguém se situa. Então, da mesma maneira, essa posição de ser um semideus é apenas uma posição. Assim como Brahma, o Senhor Brahma é apenas uma posição. Essa categoria veio Isvrakoti Brahma. Vishwanath Chakravarti Pada, no Madhurya Kandabini, está explicando. Você pode ler no Madhurya Kandabini. Quantos tipos de Brahma existem? 2 tipos de Brahma. Um é Jivakoti Brahma e o outro é Isvrakoti Brahma. Melhorou? Assim como se você seguir o Vaishnava Dharma direito por 100 vidas, aí você pode obter a posição de Brahma. Por quantos anos? Por 100 vidas de Brahma. Haribol, Haribol.
Aqueles que seguem Varnashana Dharma, eles agora estão obtendo a posição de Brahma. E a idade de Brahma é qual? Ele vive 100 anos. Por 100 anos você vai poder obter essa posição de Brahma e isso vai mudar. Que nem quando você trabalha para o governo, você trabalha até os 60 anos, depois você não trabalha mais. Então, para aquela diva que trabalha muito duro seguindo Varnashana Dharma, essa diva se torna Brahma. Então a diva que se torna Brahma é chamada de Diva Koti Brahma. E esse Brahma é chamado de Vairagya Brahma. Vairagya Brahma. Mas às vezes não é fácil achar uma diva qualificada que tenha seguido Varnashana Dharma de maneira apropriada. Então o próprio Deus, ele se manifesta nessa forma e ocupa a posição de Brahma, e ele é chamado de Isvara Koti Brahma. E esse Brahma é chamado de Hiranya Brahma. Hiranya Brahma. E a diva então é Krishna que está dando potência para todas as divas que assumem essa posição na verdade. Então é uma joia chamada Surakanta Mani. E essa Surakanta Mani, ela captura a luz do sol e parece como um segundo sol. Nas escrituras é dito, da mesma maneira, o Senhor com a sua própria potência, Ele dá essa potência para o Diva Koti Brahma. E aí a diva começa a agir. E o que Brahma faz? A criação. Não é fácil criar. Por isso que o Senhor está dando a sua potência e o seu poder. E aí assim isso funciona. Então, da mesma maneira, há dois tipos de Brahma. Um é o Diva Koti Shiva e o outro é o Isvara Koti Shiva. Quando Brahma fica cansado, quando Brahma termina, quando a diva termina de fazer o posto de Brahma, é dado a chance a ela de ocupar o posto de Shiva, mas não é, e qual é o dever de Shiva? É destruir. E isso é mais elevado, é um posto mais elevado, não é fácil destruir. E essa diva que está na posição de Shiva, ela é chamada de Diva Koti Shiva. Nas escrituras é explicado que Shiva às vezes é como Diva Tattva e às vezes quando ele não acha uma Shiva qualificada para ser Shiva, às vezes o próprio Senhor se manifesta como Shiva e ocupa a posição de Shiva. Esse Shiva é chamado de Sada Shiva e também é chamado de Isvara Koti Shiva. Nas escrituras é chamado que esse Sada Shiva é o Kailasha Shiva. Então Kailasha Shiva é Diva Kota Shiva e Sada Shiva é Vishnu. Então por essa razão, se você jejuar para Shiva, você está jejuando para Sadashiva Vishnu Tattva. Então, nessa razão, no jejum para Shiva, a gente não come nada.
Então, onde tiver aparecimento de Diva Tato, a gente não jejua, mas em Vishnu Tato, aparecimento de uma manifestação de Deus, a gente jejua. Então, no dia de aparecimento de Shiva, como Vishnu Tato, a gente não come grãos. E esse Shiva para o qual a gente está jejuando é o Sadashiva, que é a manifestação de Vishnu. Na Dvaita Satami, a gente também jejua, porque a Dvaita é uma forma, a Dvaita Acharya é uma forma combinada de Sadashiva e Mahavishnu. Então, Vishnu Tattva está lá. Então, isso é explicado nas Escrituras. Então, quando a Shiva, ela está trabalhando na função de Shiva, o Senhor dá a sua própria potência para ela. Então, quando essa Shiva está trabalhando, é Diva Koti Shiva que está trabalhando. Mas os deveres de Mahadeva também são feitos pelo Sadashiva. Então, esse Tattva Shiva tem quantas qualidades? 50 qualidades. Não apenas parcialmente, não de maneira Então, perdão, está falando que as almas como nós, têm quantas qualidades? 50. E apenas parcialmente, não de maneira completa. Os semideuses também têm 50 qualidades, mas eles vão ter de uma maneira mais completa que a gente. Então, os semideuses têm 50 qualidades, mas de uma maneira mais completa que as divas. E Mahadeva tem quantas? Tem 55 qualidades. E essas 5 qualidades extras que ele tem são aquelas onde os modos demais estão presentes. Então, as qualidades Então, Shiva é um tattva misto. Um dos nomes dele é Shankar, que quer dizer que é um tattva misto. Shankar, que nem esse instrumento que mistura tudo. Que nem o gongo. O gongo é feito de quê? Ele é feito de cobre, de ferro. Então é feito de uma mistura de cobre e ferro, o gongo. O gongo é feito de uma mistura de cobre e ferro. Então, 2 diferentes tipos de metais são misturados. Então, a gente pode tocar isso. Mas, se o som não sair direito, significa que a mistura não foi feita direito. Se a qualidade não está boa, é porque esse balanço, essa proporção entre o ferro e o cobre não está perfeita. Então, da mesma maneira, Shankar significa misturado. Essa qualidades dos semideuses e de Vishnu, ambas misturadas. Isso se chama Sankar, Mahadeva, não é nada ordinário. Então, esse kata de Mahadeva é falado assim, Mahadeva é muito amado, muito querido pelo Senhor. Mahadeva chama. No Bhagavata é dito qual é o melhor dos oito rios. Em todas as direções, sul, leste, oeste, norte. O melhor entre os 8 rios, dentre todos os rios, em todas as direções,
O melhor dos rios é a Ganga, porque quem se banha na Ganga se purifica. A Bhagavad Gita tem 18 nomes, e o primeiro nome é Ganga. Então o Senhor está dizendo, Gita Meidam, aqueles que estudam a Gita, então Srimati que aparece para essas pessoas. Porque a Gita é o próprio Deus. Então o primeiro nome da Gita é o Ganga. Se você se banhar na Ganga, você vai se purificar. Mas os Vaishnavas são pavitra. Só por vê-los a gente já se purifica. E quem é o mais elevado dos Vaishnavas? Quem é? É você? Você é o Vaishnava Supremo? Não, é Mahadeva. Shivaji é o Vaishnava Supremo. Por essa razão, cante os nomes de Shiva, tem o Darshana de Shiva, e aí você vai se purificar. Isso é dito. Por essa razão, por que Shiva é tão amado pelo Senhor? Por quê? Porque ele é completamente rendido ao Senhor. Então ele se tornou o amado do Senhor. O Senhor chama Shankara de Hari Hari. Hari significa Vishnu. E Hari é Shiva. Quem é o amado de um pai? De quem que o pai gosta? O pai gosta do seu filho, não é verdade? Às vezes é dito que existe muito amor e afeição entre os pais e os filhos, porque os filhos nasceram do corpo dos pais. Ele veio a este mundo do ventre da mãe. Então, por essa razão, Mahadeva, ele é o amado de Deus. Algumas pessoas não explicam direito, como se Shiva e Vishnu fossem um, mas não. Ramachandra, antes de ir para Gampa, antes de construir a ponte, o que ele fez, ele estabeleceu um templo de Mahadeva. E esse Mahadeva é muito amado por ele. Mas veja, quando a gente foi lá em Ramesmara, quem que foi para Ramesmara? Veja, todos esses devotos foram comigo. Foram 90 devotos. E a gente foi até esse templo de Ramesmara. Com 2 ônibus a gente foi a Ramesmara. Então, as pessoas comuns dizem que Shiva é a deidade adorável de Rama. Mas o próprio Shiva se manifestou e falou: não, Rama que é Deus, Rama que é a minha deidade adorável. E é por isso que esse nome Rameshwari foi colocado.
Então essa explicação muito bela é dada dessa maneira. O próprio Mahadeva falou, eu não sou Deus não. No Bhagavatam também é dito, certa vez, na Assembleia dos Semideuses, estavam questionando quem é Deus. E Bhrigu foi até ali e falou, eu vou mostrar quem é Deus. E aí ele foi primeiro até Brahma e ele simplesmente se aproximou dele sem fazer nada. E aí Brahma falou, você é meu filho. E qual é o dever do filho? Toda vez que o filho vê o pai, tem que oferecer pranama, certo? Primeiro você tem que tocar os pés do seu pai. Então você é meu filho e você não está me prestando pranamas? Então Brahmaji tinha esse ego de eu sou o criador do universo. Então Bhrigu Rishi concluiu que Brahmaji não era o Senhor, porque se ele fosse o Senhor, qual seria o sintoma dele? Como ele seria? No Bhagavatam há um sloka que diz que quem é Deus tem 3 sintomas. Não, então está dizendo que quem é Deus não tem esses sintomas de Satya, Raja e Guna. Então, mas Brahmaji tinha esse Rajaguna, essa contaminação de Rajaguna, porque ele tinha esse ego, eu sou o criador do universo. Então ele tinha essa Rajaguna. Então depois disso, Bhrigu Rishi foi até Mahadeva e ele também se aproximou dele sem fazer pranama, sem nem falar nada. Então Mahadeva também ficou muito bravo e disse, ó seu tolo, você vem diante de mim sem nem oferecer pranamas? E Mahadeva ficou com muita raiva e com seu tridente saiu correndo atrás de Bhrigu Rishi para matá-lo. Então Bhrigu Rishi também concluiu que Shivaji não era Bhagavan, porque ele tem o guna de Tamasiki. Porque com Tamaguna se faz a destruição, Rajaguna faz a criação e Tamaguna a destruição. Então ele concluiu, Brahmaji não é o Senhor e Shivaji também não é o Senhor. Então ele foi a Vaikuntha. E lá o Senhor estava dormindo em Sheshanaga. E Lakshmi Devi estava massageando o pé de Vishnuji. E Bhrigu Rishi, sem nem bater na porta, ele saiu entrando no quarto de Vishnu. E Vishnuji estava deitado, dormindo, descansando. E Bhrigu Rishi, ele chutou o peito de Vishnuji. E Vishnuji acordou e viu o que está acontecendo. E aí ele viu que Bhrigu Rishi estava lá. E aí o que Vishnu fez? Ele começou a massagear os pés de Bhrigu Rishi. E disse para Bhrigu Rishi, o meu peito é muito duro. Você deve estar sentindo dor no seu pé. A gente seria capaz de agir assim? Se alguém te insultar, você vai conseguir ficar sentado aqui pacificamente? Vai nada. Então, se eu digo alguma coisa, a pessoa acha que é com ela. Tipo, a carapuça serviu, porque aquela pessoa que é ruim, ela sabe que serve para ela. Que nem um ladrão. Quando o ladrão vê a polícia, ele sempre acha que a polícia está vindo para pegá-lo, para prendê-lo.
Então é por isso que eu estou dizendo. Eu estou falando tudo de acordo com as escrituras. Se a japamala de alguém é perdida, nas escrituras é mencionado que essa japamala é a corporificação do Senhor. Então, se você perde a sua japa, significa que você cometeu uma ofensa. E é por isso que você perde a sua japa. Então, cerca de 40 a 50 anos, eu estou com essa mesma japamala aqui. Eu nunca perdi. E por que você está perdendo sua japamala? Isso é mencionado nas escrituras. Por que a sua japamala foi perdida? Isso é a corporificação do Senhor. 3, 4 vezes a pessoa chega para mim e fala: eu perdi minha japamala. Então a pessoa fala: tudo bem, eu perdi, deixa eu comprar mais uma do mercado. O Gurudeva canta para mim e aí eu tenho minha japa de novo. Mas não, você tem que entender que a japamala é o próprio Senhor. Tem 108 contas ali, então o Gurudeva está te dando o próprio Senhor. Você deve tentar entender isso. Então, essas coisas são mencionadas. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, nas suas 108 instruções, ele diz que quando o Gurudeva dá esse Harinama, está dando essa japamala, ele está dando o próprio Senhor para você. E quando você cantar os santos nomes, você vai compreender isso. Você deve buscar compreender isso. Da mesma maneira, se você... Então significa, se você perdeu a sua japamala, você cometeu uma ofensa aos pés de lótus do Senhor. E é por isso que o Senhor foi embora. Então, se você cometeu uma ofensa, o que você deve fazer? Chorar para Nama Prabhu. Então, as pessoas dizem: a quem eu ofendi? O que eu devo fazer agora? Então, você deve chorar para Harinama Prabhu. E aí, Nama Prabhu vai perdoar a sua ofensa e te dar misericórdia. Não há nenhuma outra opção. Uma pessoa estava chorando. Então uma pessoa ficou chorando, falando: eu perdi minha japamala e você está falando mal de mim. Mas eu nem sabia que você tinha perdido sua japamala. Então, quando você falou que Gurudeva sabe de tudo, Gurudeva sabe de tudo, mas Yogamaya está escondido. Porque se Gurudeva souber de tudo, Baladeva Prabhu, ele sabe de tudo, ele não sabe. Quando os bezerros de Krishna foram roubados e os vaqueirinhos, quando Krishna estava fazendo essa lila, Baladeva não sabia que os amiguinhos de Krishna, eles estão sempre juntos. Então, o que as vacas estão fazendo? Então, as vacas, em geral, elas cuidam mais do bezerrinho mais jovens, mas dessa vez as vacas estavam mais apegadas aos bezerrinhos mais velhos. Aí Baladeva ficou olhando isso e pensando: como é possível? Como é possível
ele não sabia que na verdade os bezerros mais velhos eram o próprio Krishna que tinha assumido essa forma deles quando o Brahmaji tinha roubado eles. Então tem Mugdata e Sarvagata. O Senhor, ao mesmo tempo, ele tem essas duas qualidades opostas. Mugdata e Sarvagata. Sarvagata significa que Yogamaya está escondendo. Se o Senhor soubesse de tudo, como que as lilas iriam acostumar? Então, você deve saber sobre isso. Então, Gurudeva sabe de tudo. Gurudeva sabe seu nome? Então, tem gente que fala, Gurudeva, você esqueceu de mim, você esqueceu o meu nome, mas Gurudeva tem que ficar cantando o nome de quem? O meu nome ou... Eu tenho que cantar o seu nome ou o nome de Krishna? Eu tenho que me lembrar de você ou de Krishna? Eu tenho que cantar o nome dos meus discípulos ou o nome de Deus? Qual é o dever de Gurudeva? Cantar os santos nomes. Gurudeva irá se lembrar da lila dos discípulos ou do Senhor, mas as pessoas ficam pensando, Gurudeva esqueceu do meu nome, o discípulo, depois de 50 anos ele vem e diz, Gurudeva, o discípulo desapareceu, volta depois de 50 anos e fala, Gurudeva, você esqueceu do meu nome. Certa vez quando o Gurudeva, uma pessoa veio e tomou Harinama de Gurudeva, nunca mais apareceu. Aí quando o Gurudeva foi nos Estados Unidos, essa pessoa prestou Harinama para Gurudeva e Gurudeva perguntou para ela, qual é seu nome? Aí a pessoa começou a chorar. Aí a pessoa disse, quando eu fui a Mathura 20 anos atrás, eu tomei Harinama de você, mas nesse meio tempo ela nunca mais se encontrou com Gurudeva. Ela não tinha nenhum relacionamento com Gurudeva, então como é possível que Gurudeva se lembrasse do nome dela? Então Gurudeva respondeu, eu tenho que ficar cantando o nome de Krishna ou o seu nome? O seu nome é o nome de Krishna. Então agora eu estou falando sobre Mahadeva. Mahadeva Tattva é tão lindo. O Senhor Mahavishnu, Brigurush, o que ele está fazendo? Ele concluiu que o Senhor Vishnu é o Senhor. Porque o Senhor está além de Satya, Raja e Tamaguna. Lakshmi Devi estava lá. E Lakshmi Devi viu que Vigurisi chutou o peito do Sr. Vishnu e ficou com raiva. Há muitas histórias. Mahadeva Tattva é algo muito complicado. Ele é capaz de satisfazer todos os desejos do coração de Krishna. Krishna disse, Mahadeva, você vai pregar a filosofia Mayavadi. Os Puranas é mencionado. Parvati Devi diz, meu marido, por que você está pregando essa filosofia falsa de que todos são Brahma e que esse mundo é falso e que apenas Brahma é a verdade e que esse mundo é falso? E que as divas não existem, que a diva é Brahma, mas Diva e Parvati está dizendo, como é possível que a diva seja Brahma? Nas escrituras é mencionado que Brahma vem de grande. Ninguém é igual a Brahma. O que dizer de maior que ele? O Brahma, ele é grande, ninguém é igual a ele.
Então, como é possível que uma pessoa seja mais elevado que essa pessoa, que esse Brahma? Na Gita diz Mameyansha Divebuta Diviloka Sanatanam. Então, a diva é Sanatana, uma parte integrante do Senhor. Sanata significa eterno. É aquilo que não pode ser mudado. Então, como é possível que a diva seja Brahma? Mas o que a filosofia Mayavada diz? Que Brahma foi encoberto, que a diva foi encoberto, que a diva é Brahma que foi encoberto por Maya. Mas quem é maior? Brahma é maior ou Maya é maior? Por exemplo, se você usa uma roupa, quem é maior? O seu corpo ou a roupa? A roupa é maior, é por isso que ela pode cobrir o corpo. Então, da mesma maneira, como é possível que Maya possa cobrir Brahma? Então, isso é natural. Diva Goswami, ele fez essa pergunta. Maya não pode cobrir Brahma. Isso não é verdade, que Diva é Brahma. Como que Maya vai cobrir Brahma? Então, na Bhagavad Gita fala isso. Mame Mancha Divebuta Loka Divebuta Sanatanam. Então, Devi Parvati falou para Divaji: ó, meu marido, você sabe de tudo, porque você tá pregando essa filosofia errada no mundo material. Então, se você... Então a gente diz, se eu sou Brahma, se meu filho é Brahma, minha esposa é Brahma, todo mundo é Brahma, então minha filha é Brahma, meu filho é Brahma, minha esposa é Brahma, eu sou Brahma. Então tem cinco, mais um filho é Brahma. Então tem 5 Brahmas brigando dentro de casa. Como é que você está pregando essa filosofia errada? Então, Shivaji disse para Devi Parvati: ó, Devi Parvati, essa não é a minha culpa, isso não é culpa minha. O Senhor que me pediu para que eu pregasse essa filosofia, então eu tenho que fazer isso. Então, o Senhor, Ele me instruiu a pregar essa filosofia falsa. Mahadeva disse: isso não é culpa minha, não. Mahadeva apareceu na forma de Shankaracharya nessa Kali-yuga. Shankaracharya é Mahadeva. Você nunca deve ver falhas em Mahadeva. Então não há nenhum defeito em Shankara. Se eu disser para você pregue e você pregar, ele está apenas seguindo a instrução do Senhor. Ele não tem nenhuma culpa. Então estou falando sobre Mahadeva. Ele é o mais querido do Senhor. Ele tem muita nista pelo Senhor Hari. O Srimad Bhagavata é mencionado. Certa vez, o tempo passa que nem o rio. Eu vou falar só mais um pouquinho. Então Tulsidas está dizendo: aquele que criticar Shivaji não será capaz de receber a minha misericórdia. Ramaji está dizendo isso. Então quem critica Shivaji nunca irá receber a misericórdia do Senhor Rama.
Então, Shivaji é um Mahabhagavata. Então, ouça cuidadosamente. Parikshit Maharaj fez essa pergunta: o Senhor Narayana ou Vishnu? Os devotos de Vishnu são pobres, mas os devotos de Shiva são muito ricos. O que eu falei? Os devotos de Shivaji são ricos e os devotos de Senhor Vishnu são pobres. Shivaji nunca mantém nenhum ornamento, nada. As flores que você usa para adorar Vishnu não são as mesmas que você usa para adorar Shivaji. O templo do Senhor Vishnu é tão grande e os templos do Senhor Vishnu é tão pequeno. Mas quem adora Vishnu, quem adora Shiva é muito rico e os devotos de Vishnu são pobres. Então, Shukadeva Goswami Pada pela misericórdia de Mahadeva, Shukadeva Goswami Pada está contando essa história como pela misericórdia de Mahadeva. É muito complicado de entender. Nas escrituras é mencionado. Se uma pessoa fica com raiva muito facilmente, mas também fica pacificada muito facilmente, e também fica feliz muito facilmente, essa pessoa é muito complicada de entender. Então, estou falando de um demônio que chama Vikasura. E ele foi a Kailash e ele viu como Parvati era muito bela. Então, esse demônio, ele viu Parvati Devi. E o que Shivaji tem? Ele tem o tridente. Ele usa um tridente. Por que uma pessoa renunciada precisa usar um tridente? Hanuman usa uma gada. Para que ele precisa usar essa gada, essa massa, esse porrete? Então Vikrasura começou a pensar, esse demônio, Devi Pati é tão linda, eu quero roubá-la para mim. Porque os demônios sempre têm esse tipo de natureza. Eles têm essa natureza de roubar as mulheres. Então, ele ficou pensando, Shivaji tem esse tridente. Como que eu vou conseguir roubar Devi Parvati? Então eu tenho que arrumar uma estratégia de matar Shivaji. Na Bengala tem esse provérbio. Então, de Castro começou a pensar: eu vou obter uma bênção de você, que eu vou te matar e vou ficar com a sua esposa. Então eu estou falando de maneira breve, porque o tempo já está curto. Esse kata de Mahadeva é muito lindo, eu não consigo parar. Então, se alguém está comendo doce, ninguém quer parar de comer doce. Então, o Harikata de Shiva é muito doce. Eu vou parar daqui a 2 minutinhos. Então, Mahadeva, Vrikrasura começou a fazer um sacrifício de fogo. Ele começou a falar Namo Shivaya, Namo Shivaya. Shivaji ficou feliz. Se você oferecer
folha de bel e água do Ganges, Shivaji fica feliz. Shivaji é muito simples. Então esse demônio estava oferecendo folha de bel e água do Ganjão, Namo Shivaya, Namo Shivaya. Mas Shivaji sabia qual era o desejo daquele demônio. Por isso que ele não estava aparecendo. Mas ele continuou aparecendo, oferecendo. Aí Shivaji não conseguiu segurar e apareceu lá. Então Shivaji disse: Vikrasura, o que você quer? Aí Vikrasura falou: eu quero a bênção de eu obter um poder na minha mão, que na cabeça de quem eu tocar. E aí Shivaji saiu correndo e Vikrasura começou a correr atrás dele. Aí Shivaji foi até o Senhor Vishnu. E aí Shivaji estava suando muito. E aí o Senhor Vishnu perguntou a Shivaji: o que está acontecendo? E aí Shivaji falou: Vikrasura está vindo me matar, porque eu dei essa benção para ele. Aí Vishnu falou: por que você fica dando esse tipo de bênção toda hora? Aí Shivaji falou: o que eu posso fazer? Por favor, você me proteja, Senhor, eu não consigo me proteger. Então o que o Senhor Vishnu fez? Há duas histórias nos Puranas. Vou te falar um katha. O Senhor Vishnu assinou a forma de uma belíssima moça. Há Puranas que falam que Vishnu assumiu a forma de uma belíssima moça, mas em outros Puranas dizem que Vishnu assumiu a forma de um brahmachari e foi lá falar com Vikrasura. E ele falou: Vikrasura, o que está acontecendo? E ele falou: Parvati é tão lindo. É tão lindo, eu tenho que... Perdão. Então Vikrasura estava pensando em Devi Parvati: eu tenho que dar um jeito de ficar com ela e correndo atrás de Shivaji. Mas o Senhor assumiu a forma de Mohini, apareceu para Vikrasura e falou: aonde você está indo? E Vikrasura falou: eu estou indo... Eu vou pegar Shivaji porque eu quero raptar a esposa dele. Então Mohini disse para Vikrasura: Shivaji não tem nenhuma boa qualidade. Ele é uma pessoa lá, fica aqui comigo, vamos dançar. Então vem dançar comigo. Tudo que eu fizer, você segue os passos que eu estou fazendo, hein? Então Mohini começou a fazer vários movimentos e Vikrasura ficou tão atraído por Mohini e começou a imitar a seguir tudo que ela estava falando para fazer. Então, assim como a esposa não segue o que o marido fala, mas o marido segue tudo o que a esposa fala. A esposa castiga o marido e fala: ei, você está me obedecendo ou não está? Então, se o marido não segue a instrução da pessoa, o que a esposa faz? Ela castiga o marido. Você tem que me seguir, senão eu vou colocar meu pé no seu peito e aí você não vai conseguir levantar. Então ele está falando da imagem que tem de Kali Devi colocando o pé no peito de Vishnu deitado no chão. Então Mohini fez o demônio dançar. E tudo que eu fizer, você tem que imitar. Então Mohini estava dançando e Vikrasura acompanhando ela. E ela estava ensinando o Vikrasura a dançar.
você tem que colocar sua mão na cintura. E botar a outra mão para cima. E colocar uma mão na cintura e outra mão em cima da cabeça. Então, a mão esquerda na sua cintura e a mão direita fica para cima. Então tem essa música, esse Kirtana. Os bengalis conhecem, né? As pessoas que não conhecem estão pensando o que eu estou falando, mas o pessoal da Bengala conhece essa música. Dança aí. Aí o senhorzinho está mostrando aqui, peraí. Então você tem que manter a mão assim, Gurudeva também está mostrando. Então qual é o Kirtana? Estão tentando se lembrar aqui da letra da música. Eu esqueci, Gurudeva está dizendo. Então o demônio, ele esqueceu da bênção que ele tinha ganhado e foi lá e colocou a mão sobre a própria cabeça. E aí sim a cabeça dele foi reduzida a cinzas. बोलो सचिनंदन गौर हरि की, गोविंद सिंह ठाकुर की।